Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Ciências. Na aula de hoje, estaremos apresentando sobre cadeia alimentar. Você sabe o que é cadeia alimentar? Bom, se você não sabe, vem comigo que eu vou te explicar. Cadeia alimentar. A relação necessária para a busca de energia por meio de alimento. Por falar em energia, de onde nós conseguimos a energia do nosso corpo? Nós conseguimos a energia do nosso corpo através da nossa alimentação. Se nós não alimentarmos, nós iremos ficar fracos, desanimados, abatidos, com a imunidade baixa e, como consequência disso tudo, teremos várias doenças. Pensando em alimentação, em energia, como acontece a cadeia alimentar simples? O calor é responsável por favorecer a ação das proteínas que estão presentes não só nas plantas, mas também nos animais. Que proteínas são essas que o calor nos fornece? Ele nos fornece a energia, ele nos fornece vitaminas. Sim, isso mesmo, o sol, ele é uma vitamina para o nosso corpo, que é chamado de vitamina D, e também para as plantas. Cadeia alimentar é a sequência de organismos que servem de alimento um para o outro. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto? Cadeia alimentar é a sequência de organismos que servem de alimento um para o outro. No início da cadeia alimentar, eu te convido a refletir comigo como as plantas conseguem o seu alimento. Para conseguir o meu alimento, eu procuro como? No supermercado, numa mercearia, até mesmo na minha casa, porque eu já adquiri. E as plantas que ficam enraizadas na terra, como elas encontram o alimento necessário para a sobrevivência, para a proteína que ela precisa? Se você pensou que foi através dos raios solares, é isso mesmo. O sol, ele é fonte de energia e é assim que acontece com as plantas. Através do sol, ela consegue todos os nutrientes, tudo que ela precisa para crescer e fortalecer. Um exemplo que eu tenho dado para os meus alunos na escola, e eu convido vocês também a fazer, é a experiência de estar plantando feijãozinhos, grãozinhos de feijão em um recipiente pequeno, pode ser num copo ou numa tampinha de algum produto ou até mesmo de um vidro de maionese. Você coloca algodão, uns 5 grãozinhos e cobre com água. O algodão vai ficar encharcado com água e esse feijão, ele vai brotar. Só que eu quero que você faça assim, coloque num lugar escuro, de pouca iluminação do sol. Com o tempo, com uns 3 dias, ele vai estar inchado, vai começar a brotar e você vai poder observar que ele vai crescer para o lado que está tendo a luz solar, porque ele precisa da luz para ter o seu alimento. Já uma planta que ela pega os raios solares, ela já cresce de uma forma mais rápida e ela vai ser uma planta saudável. Processo alimentar das plantas. Como as plantas adquirem a fotossíntese? O que é a fotossíntese?
É o processo que a planta utiliza a luz do sol e o gás carbônico para produzir o seu próprio alimento. Foi o que eu acabei de falar. O sol tem todos os nutrientes e vitamina que a planta precisa. Ela cresce e desenvolve da maneira adequada. Algumas plantas nós observamos que ela não conclui o seu processo do ser vivo. Qual é o processo do ser vivo? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Outras plantas, quando não conseguem todo esse processo, elas acabam chegando na etapa final da morte antes de passar por algumas etapas. E tudo isso é falta de sol. A medicina também, ela recomenda que nós devemos ter um momento para pegar o sol na parte da manhã, que é a vitamina D, aquele que vai dar um fortalecimento para o nosso corpo. As plantas absorvem água e sais minerais e as folhas absorvem a luz do sol e gás carbônico, um gás presente no ar. Então você consegue alcançar a importância das plantas no meio ambiente? Na última aula de ciências, nós estivemos refletindo sobre o meio ambiente, tudo que nos cerca, tudo que está em nossa volta. E nós temos o meio ambiente natural e o meio ambiente modificado, que é aquele que foi modificado pelo homem, que aconteceu o desmatamento para que acontecesse a construção de cidades, ruas, prédios e formando assim um novo espaço urbano. Mas nós não podemos deixar de lado a importância que a árvore tem na nossa vida. Ela é uma árvore que consegue adquirir todos os seus nutrientes. Ela mesmo produz o seu próprio alimento. Ela é uma produtora. O seu alimento que ela consegue através do sol vai para o seu caule. Veja bem, aqui nós temos uma planta. Imagina aqui comigo. Aqui nós temos uma árvore. Para que essa árvore cresça, é necessário que ela tenha os raios solares que vai fazer com que ela toda cresça saudável, desde a raiz, o seu caule e as suas folhas. Então, o sol, ele produz todo o alimento. E quando ela produz esse alimento todo através do sol, ela nos dá um retorno, que é a fotossíntese. Ela libera o gás carbônico para o nosso ar. Ela libera o oxigênio. Todos esses componentes, então, combinados, geram a glicose, o alimento das plantas. Foi o que eu acabei de falar. E através da glicose, dos gases carbônicos e da água, que a planta consegue liberar o oxigênio para o ar. Por isso é tão importante esse processo das plantas para que os outros seres vivos tenham oxigênio. Todos nós dependemos dessa cadeia alimentar simples. Nós dependemos da planta para a purificação do ar, para que o nosso oxigênio ele seja puro, porque ela faz essa purificação. Nós dependemos da planta para a nossa sombra e nós dependemos da planta também como uma paisagem natural. Nós não devemos
descartar essa paisagem. Então, para você compreender melhor, cadeia alimentar é um elo, é tudo interligado, é uma corrente. Imagine comigo uma corrente. O primeiro elo é a planta que recebe a luz solar e produz o seu próprio alimento. Depois da planta, nós temos aqui um gafanhoto. O gafanhoto, ele come a planta, ele não produz o seu próprio alimento, ele precisa da planta para se alimentar. Então, nós chamamos ele de consumidor. Aí agora nós temos aqui o sapo que come o gafanhoto, que o gafanhoto se alimentou da planta e a planta pegou o alimento do sol. O sapo alimentou a cobra. A cobra também, ela é o quê? Um consumidor. Ela não produz o seu próprio alimento. Na cadeia alimentar, quem produz o seu próprio alimento é a planta. E assim sucessivamente, um vai se alimentando do outro. E como termina o processo da cadeia alimentar? O processo termina com a morte do ser vivo. Eu não disse que o processo do ser vivo é nascer, crescer, reproduzir e morrer? Então, a morte é o final. Só que no final da morte do ser vivo, o seu corpo é deteriorado, destruído por fungos e bactérias que vão trazer o alimento para o solo. Clorofila. A clorofila é um pigmento verde encontrado em plantas que possui a função de absorver a luz para a realização da fotossíntese. Nós temos hoje muito o uso da clorofila, suco de clorofila. Você conhece esse suco? Né? Pessoal que faz aí ginástica, que está aí cuidando da geração saúde e até nós mesmos, nós temos que tomar o suco de clorofila para que a gente venha ficar saudável. E ele tem o quê? Uma coloração verde. Couve, dá para fazer um suco de clorofila, tudo que é verde, porque é muito saudável. Se você gostou dessa aula, está acompanhando, tem feito as suas atividades, eu estou muito feliz com você. E agora eu já vou preparar a nossa próxima aula. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube SMED-GV. Tchau e até a próxima aula.